Bom, como a maioria de vocês sabem, eu sou pediatra. Então, eu resolvi trazer as coisas todas dentro de um lugar que eu queria falar sobre padrões e diagnóstico. De tudo que o Winnicott me ensinou nesses anos que eu comecei a estudar psicologia corporal. Então, desde do primeiro ano da formação até agora, eu participei de todas as jornadas e eu estudei o Winnicott em todos esses anos. E isso me trouxe um conhecimento que a escola de medicina e a residência não me deram. Então, eu, dentro das minhas elucubrações internas, eu queria conversar um pouquinho sobre como a gente rotula as coisas dentro da medicina e como isso faz com que a gente perca grande parte da possibilidade terapêutica que a gente pode ter. Então, a medicina, ela é aprendida de uma forma muito objetiva e biológica, né? A gente aprende anatomia, fisiologia, patologia, clínica investigativa, entre tantas outras coisas, mas sempre num viés que envolve uma ideia bem científica, cartesiana, farmacológica, e isso teve um grande ganho para a gente, na história da humanidade, porque afinal, a partir da ciência e do estudo de todas as coisas que a gente estuda dentro da medicina baseada em evidência, a gente achou terapêuticas que são eficientes, eficazes e que podem ser usadas de forma ampla, né? A pandemia do Covid mostrou isso para a gente, inclusive, o quanto não usar da ciência pode ser maléfico, né? Quando a gente nega essas coisas. Isso tudo também trouxe com que a gente tivesse classificações diagnósticas dentro da medicina. Então, essas ideias, esses ganhos que a gente teve, melhoraram a especificidade, a sensibilidade da nossa investigação médica, o que resulta numa comunicação entre os profissionais da área que facilita a tentativa de a gente achar uma terapêutica ideal para cada paciente. Porém, obviamente, sempre existe um porém, a gente acabou perdendo o lugar da subjetividade dentro da clínica médica devido a essa forma de pensar, que está muito atrelada à nossa cultura. Então, ali no final dos anos 80, 90, isso lá na Europa aconteceu alguns anos antes, como sempre acontece antes lá, né? E depois vem para cá. A gente foi tentando resgatar essa ideia psicossocial de volta para a clínica médica. Então começou a se falar muito em humanização em saúde, né? E aí isso foi virando protocolo, foi institucionalizado, foi colocado como objetivos que a gente tinha dentro das instituições médicas que deveriam ser seguidos para que a gente melhorasse esse lugar da humanização em saúde e a gente não tratasse as pessoas como se elas fossem meros diagnósticos. Então, no Brasil, isso ficou mais forte nos anos 2000, então é uma perda e um resgate recente deste lugar. A psicologia dentro disso tudo, né, porque ela vem, afinal, ela surge a partir da medicina, ali no final do século XIX e tudo mais, ela também foi colocada dentro desse lugar, porque ela anda muito, muito junto da medicina. Então, a gente acabou criando uma necessidade de catalogar, laudar, aparecer, definir um caráter, um arquétipo, definir padrão, para você conseguir lidar com os pacientes que a gente atende dentro da clínica, né? E a psicologia acabou caindo dentro desse lugar farmacológico e dessa lógica, porque o nosso mundo, o lobby da indústria farmacêutica é um dos lobbies mais poderosos do mundo, né? Então a gente está resolvendo questões que são muito complexas com pílulas. E isso para mim é muito sério, porque eu trabalho com crianças. Quando a gente está falando de pessoas adultas, cara, o adulto, teoricamente, né, tem a liberdade para fazer o que quiser com o seu próprio corpo e com a sua própria psique. Uma criança já não tem essa liberdade, nem tem essa maturidade, não consegue ter essa responsabilidade. Depende de adultos. Para que né, os adultos precisam dar esse cuidado para ela. Então, para mim, isso fica muito nevrálgico dentro da minha clínica, porque eu tenho que achar formas de conversar e, às vezes, convencer pais e mães de que a gente não, que a terapêutica ela não é uma pílula. Às vezes pode ser, mas na maior parte das vezes não é, dentro da clínica pediátrica.
E aí, de onde vem a palavra patologia? Logia quer dizer estudo, conhecimento, etc. E patos vem da onde? Se a gente pega exatamente o que está descrito no dicionário, é isso aqui, ó. Qualidade no escrever, no falar, no musicar ou na representação artística que estimula o sentimento, aqui eles colocam, né, de piedade ou de tristeza. O poder de tocar o sentimento da melancolia ou da ternura. O caráter ou influência tocante ou patética. Né? Na Grécia Antiga era a qualidade do que é emocional. Então, olha que curioso a gente pensar que a gente transformou a palavra patologia, que significava você estudar o sentimento, em doença, né? O sinônimo de patologia hoje para a gente é doença. Quando você vai estudar medicina, alguém fala sobre patologia, a pessoa está inferindo um significado de doença. Então, assim, houve uma grande mudança nesse conceito. E junto com a mudança do conceito, as palavras têm muito poder, a linguagem tem muito poder, a gente também infere significados e significantes, né? E aí, o diagnóstico, que é outra entidade dentro da medicina que é complexa, né? Então, o que é o diagnóstico? Ele é uma definição de que uma pessoa, um sujeito, foi decretado com alguma patologia. Bem simplificando, é isso, tá? Porém, o diagnóstico tem um peso diferente para cada pessoa. Se eu disser para o Júlio que ele está com câncer e disser, sei lá, para Ellen que ela está com câncer, cada um vai receber esse diagnóstico de forma diferente e vai vir uma enxurrada de sentimentos e de sintomas a partir desse diagnóstico, né? E aí, dentro da medicina, a gente fala muito de sintomas e sinais. Eu sei que dentro da psicologia a palavra sintoma tem um significado, que não é o mesmo que a gente usa dentro da medicina. Mas, pensando que eu estudo as duas coisas, a gente precisa olhar para isso, né? Os sintomas e os sinais, eles são perturbações de uma função corporal ou psíquica, né? Que são percebidas por cada pessoa e que podem apontar uma patologia, uma moléstia, uma doença ou não. Então, é um fenômeno de percepção que ele precisa ser sentido, o sintoma, o sinal, ele precisa ser sentido, ele precisa ser reconhecido de forma subjetiva, às vezes até uma terceira pessoa, né? Ou, enfim, alguém externo a essa pessoa que está vivendo o sintoma, o sinal, vai apontar, mas a pessoa vai reconhecer isso e ela vai saber como ela sente. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante, porque quando a gente coloca o sintoma e o diagnóstico na frente do sujeito, a gente tira a capacidade do sujeito de olhar para essa subjetividade do que o sintoma está dizendo para aquela pessoa, né? Então, o processo patológico e o sintoma e o diagnóstico e tudo isso, eles estão em lugares diferentes, em planos diferentes, apesar deles se agruparem dentro de uma ideia maior. E aí, o que é isso que eu disse, né? Essa percepção do sintoma é o elemento de maior importância, que é o que a gente faz dentro da clínica, da psicologia principalmente. Da clínica médica, a gente não faz tanto isso. Aí você tem que estar numa predisposição tal, enquanto profissional, para olhar para isso com outro olhar. Que bom que eu vim fazer essa pós, porque isso me abriu, eu me emociono, porque mudou a maneira como eu vejo o meu trabalho. Olhar para isso, fazer esses 3 anos de pós mudaram a maneira como eu vejo. Isso me traz uma responsabilidade muito grande, enquanto profissional. Um peso muito grande que, às vezes, eu não sei lidar. Mas foi a maneira que eu encontrei de fazer algo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e eu não aceito que me digam que as coisas são assim e ponto. Então, foi a forma que eu achei de reinventar uma maneira de fazer a minha profissão ter sentido para mim e para as pessoas que eu atendo. Então, se eu não olhar para isso, não faz sentido eu estar lá atrás de uma mesa só escrevendo coisas num receituário sem dar toda essa visão e esse amparo para quem vai receber esse cuidado, né? Então, olhar para isso e sair um pouco desse lugar onde existem critérios operacionais, formulações diagnósticas, dentro do Código Internacional de Doenças ou do Manual de Diagnóstico
né, de patologias psíquicas é super importante e, para mim, além de tudo isso, é muitas vezes bater de frente com os maiores teóricos da pediatria. E aí vem o Winnicott. O Winnicott entra na minha vida para me mostrar que, sim, a técnica e o estudo objetivo científico ele é muito importante, mas ele não é nada sem todo esse olhar que o Winnicott traz para mim. Então, ele é a minha referência, até agora eu não achei nenhuma outra referência que seja tão importante quanto ele na minha vida enquanto pediatra, porque ele me fez repensar o quanto a gente rotula as pessoas a partir do diagnóstico. Então, o sintoma ele não representa a verificação exclusiva de um processo patológico, ele apenas sugere o que deve ser pesquisado e confirmado por vias independentes. Então, a gente tem várias maneiras da gente chegar numa terapêutica, porque o final de tudo isso daqui, do sintoma e do diagnóstico, é a terapêutica. Eles, por si só, não fazem nada. Então, tá, eu vou usar isso aqui enquanto ferramenta para chegar numa terapêutica, né? Então, a gente, enquanto sociedade, ainda desperdiça muito a riqueza da subjetividade dos sintomas. Então, nessa ideia de despatologizar, né? Quando a gente vai falar de doença e de anomalia, é interessante isso, porque eu acho que a minha fala faz paralelo com muitas falas que passaram aqui na jornada, agora, nesse final de semana, que é isso, é sobre norma. Então, as falas de ontem falaram muito sobre norma. Eu não sou uma pessoa dentro da norma. E não vou ser, porque a norma não me comporta. Ela não me basta. Muitas vezes ela me poda, né? Ela me diminui de tamanho. Então, quando eu vou falar de doença e de coisas fora da norma, né? A anomalia, ela é uma diversidade de uma pessoa em relação às outras. Ela está fora da norma. A doença, ela é algo que torna o sujeito diferente de si mesmo. Então, ele se percebe diferente dele mesmo. Ele não precisa fazer esse contato necessariamente com os outros para entender que ele está num processo de doença. E nem, aliás, eu ia falar nem toda não. A maioria das anomalias não são doenças. Elas são diferenças, né? Então, quando a gente pensa sobre esse ponto de vista, a medicina, infelizmente, ela cai num lugar de ficar sempre preso a esse lugar de calcular uma média, para que a gente consiga dizer que aquilo está sendo, que eu estou conseguindo empregar a medicina de forma suficientemente boa. Estou sendo irônica aqui, tá? De uma forma razoável, e na verdade não é isso. Então, quando a gente olha para as anomalias e separa as anomalias dos processos patológicos do sentir, eu vou usar aqui patologia nesse lugar dos processos do sentir, né? E coloca diferente disso da doença e do diagnóstico, aí a gente consegue entender um pouco mais o que o Winnicott queria dizer para a gente dentro de toda a teoria dele. Então, como eu falei, o diagnóstico é uma das vias que a gente usa para encontrar uma terapêutica adequada, mas ela não é a única nem deve ser. E aí, aqui, bem rapidinho, entrando um pouco no conceito, né? O cuidado físico, ele também é um cuidado psicológico, né? Então, por isso que é tão necessário que a gente tenha uma boa sustentação, que é o holding, e um bom manejo, que é o handling, e que a gente tenha, junto com isso, os nossos fenômenos transicionais, os nossos objetos transicionais, para que a gente chegue na capacidade do concernimento de forma adequada. Então, uma vez que a gente tem um ambiente que ofereça uma boa sustentação, um bom manejo para essa criança, que vai fazer com que ela faça os processos transicionais dela, que nada mais são do que o contato da realidade interna com a realidade externa e todo mundo que existe dentro desse contato, que é diferente para cada um de nós que estamos aqui, a gente vai conseguir criar pessoas que conseguem passar pela fase do concernimento, que é criar a capacidade de se preocupar com o outro, de levar em consideração o que o outro sente, o que o outro deseja, o que o outro quer, como eu afeto o outro e o outro me afeta.
E olhar para isso é essencial que a gente olhe desse lugar que o Winnicott traz, que é de um lugar que a gente não patologiza os comportamentos de toda essa fase aqui. Vamos colocar que a criança passa isso aqui até os 5 anos de idade, mais ou menos, tá? Esses processos todos aqui, a primeira leva desses processos acontece, eles vão acontecer a vida inteira, né? Mas a leva mais importante é até os 4, 5 anos. Então, uma vez que eu olho para isso e penso que eu preciso entender esse mundo todo que abarca o mundo da criança, quando eu coloco normas e eu coloco padrões de comportamentos para uma criança ser, eu já estou patologizando ela daí do significado da medicina do princípio. E o Winnicott ensina a gente a não fazer isso. Então, nessa fase, quando as crianças ainda não são uma unidade completamente integrada, né? Elas estão em formação e elas ainda são um conjunto do ambiente do indivíduo, né? Isso tudo precisa ser olhado com muito cuidado. E não só pelos pais, né? Não só pelas pessoas que cuidam da criança, mas pela equipe de saúde, principalmente, porque em algum momento a gente vai ser, a equipe de saúde vai ser um pouco de mãe substituta. Né? Seja o profissional que for, seja eu enquanto médica, seja uma pessoa da psicologia, uma pessoa da fisioterapia, da enfermagem, da TO, da fono, né? Tipo, em algum momento você vai ser esse vínculo para essa criança. Então, como que eu posso rotular toda essa área, esse fenômeno potencial que o Winnicott traz, que, né, que passa por todas essas fases, se existe uma amplitude de possibilidades tão grandes, porque a gente é único em si. Apesar de a gente ser parecidos, aqui, dentro de características que a gente tem, a gente se agrupar em grupos que muitas vezes acontecem por afinidades, etc., a gente é um mundo em nós mesmos, né? E aí, se o Winnicott considera que a gente continua nesse processo eterno de crescimento e amadurecimento, como a Vivi trouxe, como o Robson falou, a Mi falou, né? Dentro de cada fase da vida, dentro de cada possibilidade, né? Então, a gente precisa achar um lugar onde a gente consiga trazer o nosso verdadeiro self à tona, mas entendendo que o verdadeiro self, ele nunca vai ser pleno, completamente pleno. A gente precisa de falso self também. Porque a gente precisa lidar com o mundo. A gente precisa lidar com todas as coisas que o mundo apresenta para a gente. E para isso a gente precisa de defesas. Então, qual é a justa medida onde eu posso mostrar o meu verdadeiro self e posso usar o meu falso self dentro, né, de uma lógica onde eu não me sacrifique, né? Então, essa possibilidade, ela existe e quantas vezes forem necessárias, a gente precisa regredir para nossos estágios mais elementares, mais principiológicos de existência, para a gente fazer esses processos de lidar com as nossas patologias, os nossos processos de lidar com o sentir e o que vem a partir do sentir. Então, só usando de exemplo, imaginem vocês uma criança que vai para um internamento hospitalar. Eu não sei se alguém aqui que teve filho já teve que ficar em hospital com filho internado. A minha visão mudou muito depois que eu fiz essa formação e depois que eu fui madrasta, posso dizer assim, de como é um processo desse. Porque quando você interna uma criança, o mundo da criança muda completamente durante uns dias. Ela está num ambiente onde ela não conhece nada, com um monte de gente que ela não conhece. Ela tá ali com o pai ou com a mãe, geralmente com a mãe, né? Mas o mundo dela muda por inteiro. E todo esse lugar dos fenômenos transicionais que ela tá passando, ainda mais de uma criança pequena, de uma criança de 3, 4 anos. Aquilo tudo vira uma explosão de coisas novas, dessa conexão do mundo interno com o mundo externo. Então, o que a equipe de saúde precisa fazer? Ela precisa, em algum momento, ser sustentação psíquica, equivaler ao holding, ao handling materno, para que isso gere um sentimento de confiança daquela criança e daquela mãe, provavelmente, né? Porque eu vou usar mãe porque é o habitual. Porque isso já é terapêutico.
quando eu coloco isso em ação dentro de um hospital, e eu, né, digo para vocês que criança é uma coisa engraçada, porque eles podem estar muito doentes, mas se eles estão sem dor, eles estão brincando, né? As crianças estão brincando, elas estão pulando, elas querem brincar, elas têm essa energia. Meu ex-sogro falava que criança tem tanta energia que chega a crescer, né? Então, é muito isso. Então, eu via isso rotineiramente na minha residência no hospital. Tinham crianças que estavam lá, assim, que você olhava que a criatura não tinha nenhum neutrófilo, quase. Um processo de leucemia super grave, mas sem dor e brincando. Brincando, dentro do quarto, dentro da área que era possível brincar. Ou criança que está com um dreno de tórax enfiado no pulmão, com penduradinho na roupa, assim, tipo, né, uma alcinha, caminhando pelo hospital, querendo ver os palhaços que estavam fazendo bagunça. Então, isso tudo é terapêutico também. Quando a gente coloca esse lugar para a criança que a gente proporciona o mundo dela dentro de um momento onde ela está completamente desorganizada do mundo dela, isso é super terapêutico. Só que aí a gente tem esse lugar da família, né? O adulto busca por um diagnóstico, o adulto busca por uma resposta, o adulto, ele quer isso, porque ele acha que isso vai dar uma sensação de segurança para ele. Então, né, quando a gente não tem, muitas vezes, um diagnóstico fechado para dar, a gente ainda tem que lidar com a frustração dessas pessoas que cuidam da criança. Porque é isso, como é que você não sabe dizer o que o meu filho e minha filha têm? Como é que a gente vai tratar se você não sabe dizer o que tem? E às vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente tem uma ideia. Mas é isso, a gente vai tentando coisas para ver se aquela ideia de fato faz sentido, porque não é uma ciência exata, não é matemática, são pessoas, né? E aí, dentro da nossa cultura que liga essas concepções de, né, aqui eu botei 3, mas na verdade são 4, de sintoma, doença, diagnóstico, medicamento, quase como se fosse uma coisa atrelada, automático, que venha nessa ordem, né? A terapêutica, ela fica pré-estabelecida pela cultura do nosso tempo. Então, o que é um diagnóstico? O que é uma terapêutica? Terapêutica é dar comida boa para uma criança comer. Terapêutica é dar colo, é dar presença, é dar amor, é conversar, é brincar, é ouvir uma música junto, é passear, às vezes é dar remédio. Cara, é uma infinidade, é fazer exercício. Tem milhares de coisas que fazem parte de uma terapêutica, né? E a gente muitas vezes só usa disso aqui. A maior parte das vezes a gente só usa disso aqui e as pessoas só querem isso aqui. E aí o quanto é difícil você também trabalhar dentro do mundo onde as pessoas esperam isso aqui e não estão abertas para olhar para outras vias que são vias de cura. Isso aqui, na verdade, a maior parte das vezes não cura, né? Isso aqui remedia mesmo. Isso aqui cura algumas coisas, de fato curam ali, né? Mas assim, a maior parte das vezes é para você amansar um sintoma. E aí, estamos chegando no final aqui, eu quero trazer um conceito que talvez algumas pessoas conheçam, talvez outras não, que é dos ACEs. Então, isso é uma sigla em inglês que diz Adverse Childhood Events. Em português é Eventos Adversos da Infância. Então, uma equipe nos Estados Unidos começou a estudar em locais, vários locais do mundo, foi um estudo multicêntrico que juntou aí quase 20 mil pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Índia, em países da Europa que eu não lembro quais eram, e eles avaliaram o meio onde as pessoas estavam inseridas e como o meio podia causar doenças crônicas, doenças orgânicas, né, nas pessoas. Então, dentro desse lugar da medicina onde a gente separa as coisas, isso aqui me chamou muita atenção e é um estudo recente. Eles começaram a fazer esse estudo 2008, 2010, mais ou menos por essas datas, assim. Então, é algo que está sendo incorporado com a medicina baseada em evidências, mas que traz esse olhar que o Winnicott me trouxe.
Então, o que são esses ACEs, né? Eles são alguns tipos de abuso, negligência e disfunções domésticas, né? Que podem influenciar na vida direta na vida das crianças só porque isso aqui existe. Então, se você tiver algum tipo de abuso, seja físico, emocional ou sexual dentro de casa, negligência física ou emocional dentro de casa e disfunções domésticas que envolvam doenças mentais, psíquicas que não estão controladas, não estão, né, em processo terapêutico, pessoas encarceradas, violência doméstica, você falou ali, né, Robson? Abuso de substâncias, sejam elas quaisquer tipos, sejam legais ou ilegais. E situações onde existe. Aqui coloca o divórcio, mas eu vou colocar como conflito parental mesmo, tá? E aí, esses ACEs, eles levam a gente a tipos de comportamento. Então, falta de atividade física, sedentarismo, maior chance de você ser fumante, de você fazer abuso de álcool ou de alguma droga, de você ser absenteísta no trabalho, de você ter obesidade severa, diabetes, depressão, tentativas de suicídio, que isso, STD são problemas de imunidade, doenças cardiovasculares, que hoje em dia são, junto com as doenças psíquicas, né, as maiores causas de doença no mundo, câncer, AVC, enfisema pulmonar, né, fraturas de ossos. Então, tudo isso aqui é decorrente disso aqui. E as pessoas ainda acham que os processos de adoecimento são causados por questões meramente orgânicas, por alterações biológicas, né? Então, nesse estudo que eu falei para vocês, então aqui, ó, só para mostrar os dados, pelo menos quase 50% das pessoas tiveram 1 a 3 ACEs. 21% tiveram mais de 4, né? E aí tem uma escala hoje em dia que eles fazem dos ACEs expandidos que vai avaliar daí a questão mais de uma comunidade maior. Então, o racismo, a LGBTfobia, a pobreza, falta, né, de estrutura física onde essas pessoas podem estar vivendo e morando, etc. Então, só para vocês terem ideia, né? O risco de você ter doenças aumenta a partir de quantos mais ACEs você tem. Então, uma pessoa que tem mais de 6, ela tem 20 anos a menos de expectativa de vida, a chance. Uma pessoa que tem 4 eventos tem 2 vezes mais chance de ter câncer ou doença cardiovascular. Uma pessoa que tem 5 ACEs tem 8 vezes mais chance de se tornar um abusador de substância. Ah, esse slide ficou bem ruim, não dá para ver direito. Mas aqui ele tem todos os gráficos que mostram todas essas questões individualmente, tá? Ficava muito ruim de colocar isso no slide, mas eu trouxe para vocês terem uma ideia de, olha a quantidade de coisa que eles conseguiram analisar com esse estudo. E aí eu quero que vocês façam esse questionário mentalmente, contem. E assim, sem ficar analisando muito, é um pouco livre associação, tá? Se vocês sentirem que essas perguntas respondem sim, vocês marcam um sim. Se vocês não sentirem, vocês não marcam um ponto. Então, eu vou ler as perguntas só para... A pergunta número 1. Algum de seus pais ou os adultos que cuidaram, que viviam na sua casa, frequentemente te insultava ou te humilhava? Ou agia de forma que lhe provocava medo de ser fisicamente machucado? Pergunta 2. Algum dos seus cuidadores frequentemente te puxou, agarrou ou lhe atirou coisas? Ou bateu em você com força a ponto de deixar marca? Algum adulto ou pessoa que fosse pelo menos 5 anos mais velha que você, em alguma vez, lhe tocou ou obrigou a tocar no corpo dela de forma sexual? Ou tentou ou teve alguma relação sexual, seja oral, anal, vaginal, com você? Pergunta 4. Você sentiu frequentemente que ninguém na sua família lhe amava ou pensava que você era especial ou importante? Ou que as pessoas da sua família não olhavam umas pelas outras e não se sentiam próximas umas das outras suficientemente para poderem cuidar uma das outras?
Pergunta 5. Você sentiu frequentemente que não tinha o suficiente para comer, tinha que usar roupas sujas, ou não tinha roupas, ou não tinha uma casa ou pessoa que estivesse lá para proteger você? Ou os seus pais, que deveriam cuidar de si mesmos, estavam demasiadamente bêbados ou perturbados para cuidar de você ou para lhe levar ao médico, caso fosse necessário? Pergunta 6. Seus pais se separaram ou se divorciaram e isso teve uma consequência conflituosa durante a sua infância? Essas perguntas estão um pouco mal traduzidas, tá? Mas é isso, eu vou falando para vocês o que é de fato do estudo. Pergunta 7. A sua mãe ou a figura feminina da sua casa frequentemente era empurrada, agarrada, estapeada ou eram atirados objetos contra ela? Ou mesmo em algumas vezes ela foi agredida com pontapés, mordidas, socos ou qualquer tipo de agressão física com algum objeto de forma intensa, né? Ou ela foi agredida repetidamente durante alguns minutos ou ameaçada com algum tipo de arma. Pergunta 8. Você já viveu com alguém com problemas com abuso de álcool ou de algum tipo de outra substância? Pergunta 9. Você viveu com alguém que estivesse deprimido ou que tivesse algum problema psiquiátrico ou que tentou se suicidar, enfim, ou que era bipolar, ou que era esquizofrênico, ou que qualquer situação relacionada a esse tipo de transtorno psíquico, né? E alguma das pessoas que vivia com você já foi encarcerada. Eu marco 7 nesse score. E a minha vida, ainda assim, é bem boa. Mas eu tive pais muito disfuncionais. E provavelmente eles foram tão disfuncionais porque os pais deles também eram muito disfuncionais. Então, hoje, eu sei que eu tenho chance, e além disso tudo, eu sou uma pessoa fora da norma, fora do padrão. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu tenho mais chance de ter vários tipos de doença, e para isso eu preciso me cuidar muito mais, cuidar da minha saúde física, da minha saúde psíquica, para que eu não caia dentro daquelas estatísticas que eu mostrei para vocês. Então, quando eu olho para isso, e eu penso sobre isso na minha prática médica, às vezes me dá chega a me dar falta de ar, me dá uma angústia tamanha, porque isso aqui é a história da maioria das pessoas do Brasil. Pouquíssimas pessoas não passaram por vários desses. E a gente tem um problema muito sério para lidar, falando de saúde. Todos nós aqui, né, desta sala, estamos implicados nisso. Então, a gente tem um problema muito sério para lidar. E eu sei que a medicina tem esse poder, né? A gente tem esse poder enquanto profissional dessa área, porque ela dá esse poder para a gente. Porque ela foi elevada a esse lugar. E aí é isso que eu me questiono todo dia, quando eu estou atendendo, depois de ter aprendido as coisas que eu aprendi com vocês e com as colegas que estudaram comigo e que me ensinaram muitas coisas também. E todos os meus pacientes, que me ensinam muitas coisas todos os dias, esse comprometimento de que se eu não quiser que as crianças de hoje, que são os adultos do futuro, continuem caminhando para essa linha de extermínio que a gente está indo, eu preciso fazer alguma coisa. Então, essa foi a forma que eu achei de fazer a minha parte. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje.